Bom, aqui queremos obter a eficiência térmica dessa máquina. E o que é que a gente sabe? Que a eficiência a gente calcula como sendo o trabalho que foi realizado aí no ciclo dividido pela quantidade de calor da fonte quente. E essa quantidade de calor aqui a gente só pega os valores que são positivos. Então o que é que eu vou ter que fazer? Para cada trecho aqui de B para C, C para A e A para B, eu vou ter que calcular o trabalho e a quantidade de calor para cada um desses trechos, tá certo? Então você vai observar o tipo de transformação que tem ali e usar a primeira lei da termodinâmica, que é a quantidade de calor igual a trabalho mais variação de energia interna, e usar a forma de calcular esse trabalho, que depende muito, né, do tipo de processo. Por exemplo, se você tiver a pressão constante, o trabalho ele é a pressão vezes a variação do volume, tá? Se você tiver a temperatura constante, esse trabalho ele é calculado como sendo RT do volume do ln do volume final dividido pelo volume inicial. E se você tiver volume nulo, então esse seu trabalho é igual a zero. Beleza? Então dá uma pausa, tenta fazer com essa dica e se você não conseguir, volta para cá. Outra coisa, outro detalhe, observa que de A para C, de A para B, não foi falado nada se isso aqui é uma isoterma ou se isso aqui é um processo adiabático. Então você tem que descobrir isso aí, tá? Você não sabe se isso aqui é adiabático, ou seja, quantidade de calor nula, ou se é uma isoterma. Beleza? Vê se você conclui essa informação, tá? Bom, então vamos lá, ó. Primeiro vamos para o nosso trecho AB, certo? No trecho AB não foi falado se é isoterma ou se é um processo do tipo adiabático, tá? E a gente vai ter que deduzir isso. De que forma? Ó? Veja que eu tenho aqui, ó, tanto o volume no ponto B quanto a pressão. No ponto A também eu tenho o volume e tenho a pressão. Da equação geral dos gases, P vezes V igual a nRT, eu consigo calcular essa temperatura, dado que eu tenho a pressão, volume e tenho o número de mols e o R também. Ou seja, a temperatura ela vai ser dada por pressão vezes volume dividido por N vezes R. Então vou calcular as temperaturas em B e em A, tá? Então vamos lá, ó. A temperatura em B ela vai ser a pressão em B, o volume em B, dividido por N vezes R. E a temperatura em A ela vai ser a pressão em A, o volume em A, dividido por N vezes R. Beleza? Então, substituindo os dados, a gente tem que a temperatura em B vai ser 4 vezes 10 a quinta vezes esse volume B 0,005 dividido por N, que é o número de mols, que é 1, né? Vezes 8,31, tá? E a temperatura em A vai ser 2 vezes 10 a quinta vezes 0,01 dividido por 8,31. Beleza? Então aqui a gente chega que a temperatura em B será 240,7 Kelvin e a temperatura em A também 240,7 Kelvin aproximadamente. Ou seja, se as temperaturas não variaram, significa que de A para B eu tenho uma isoterma. Beleza? Então vou guardar essas informações aqui. Bom, e daí? Já que eu sei que a temperatura é constante nesse trecho, né, de A para B, a gente sabe que a quantidade de calor de AB, pela primeira lei, ela é o trabalho mais a variação de energia interna. Só que como a energia interna depende da temperatura e não tem variação de temperatura, vai ser zero, tá? Então a quantidade de calor vai se reduzir ao trabalho do trecho AB. Para um isoterma, esse trabalho calcula-se como N vezes R vezes a temperatura vezes o Ln, que é a variação do meu volume, que é o volume final, que foi 4 vezes 10 a quinta, ou seja, 4 dividido pelo volume inicial, tá? 4 não, que foi 0,005 dividido pelo volume inicial, que foi 0,01. Beleza? Então aqui, ó, essa quantidade de calor do trecho AB, que vai ser a mesma coisa que o trabalho, o número de mols foi de 1, R é 8,31, a temperatura 240,7, certo? Vezes o meu Ln, que vai ser o Ln, né, de 0,5. Só que aí detalhe, né, Ln de 0,5 é o Ln de 1 sobre 2, que é o Ln de 1 menos o Ln de 2, tá? Pela regra do quociente para logaritmo. Ln de 1 é 0, então vai ficar com menos o Ln de 2. Só que pela nossa questão, o Ln de 2 ele vale 0,7, então aqui vai ser menos 0,7. Então no lugar do Ln de 5 eu coloco menos 0,7. Beleza? Então aqui vamos ficar a quantidade de calor
ela vai ser 8,31 vezes 240,7 vezes menos 0,7. Ou seja, a gente chega no final que essa quantidade de calor, que é o trabalho, vai ser no valor de menos 1.400 joules. Então vou guardar essas informações aqui. Bom, agora vamos para o trecho BC. No trecho BC a pressão é constante. Então o trabalho do trecho BC é simples, né? É só eu pegar a pressão, que é 4 vezes 10 à quinta, e multiplicar pela variação do meu volume, que vai ser o volume final 0,01 menos o volume inicial 0,005. Então a gente chega aqui, esse trabalho do trecho BC era ali 2.000 joules, beleza? E a quantidade de calor desse meu trecho BC, pela primeira lei, é o trabalho mais a variação de energia interna do trecho BC, ok? Ou seja, então essa temperatura ela é dada pelo trabalho mais variação de energia interna, né? Pela primeira lei. O trabalho eu já tenho, que é 2.000 joules. O negócio é calcular a variação da minha energia interna. E essa variação da energia interna, eu vou colocar aqui, ó, do trecho BC, ela vai ser dada por quem? Para um gás diatômico, a gente calcula a energia interna como sendo 5 meios, né, de nRT. Beleza? Onde aqui é a nossa variação da temperatura. Então, perceba que aqui vai ficar, ó, 5 meios de N, que é igual a 2, R é 8,31, a temperatura final, né, que vai ser a temperatura em C, menos a temperatura inicial, que é 240,7. A questão tá a gente calcular essa temperatura no ponto C. Só que no ponto C a gente também tem a pressão e tem o volume. Logo conseguimos a temperatura, tá? Então essa temperatura do trecho C, ela vai ser calculada como? Vai ser a pressão do ponto no ponto C, que é a mesma pressão, né, aí do ponto B, vezes o volume dividido por N vezes R, beleza? Opa, aqui o número de mols é 1, né, pessoal? Acabei trocando. O gás é diatômico, mas é 1 mol. Bom, então aqui, pessoal, vai ficar 4 10 à quinta vezes o volume em C, que é 0,01, dividido por N vezes R, ou seja, 8,31, já que o número de mols é 1. Então a gente fica que a temperatura no ponto C é 481,35 Kelvin. Então vou botar essa informação aqui, substituir aqui e calcular a variação da energia interna para somar com 2.000. Bom, e substituindo então aqui a temperatura, a gente chega que essa energia interna vai ser aproximadamente, né, aqui um valor de 5.000, tá? Então aqui, ó, a energia interna do trecho BC vai ser mais 5.000 e, portanto, a quantidade de calor vai ser 7.000. Beleza, joules? Então vou guardar essas duas informações aqui. Por fim, vamos ao trecho CA. No trecho CA, você tem o volume constante. Então o trabalho do trecho CA ele é nulo, certo? Então pela segunda lei, a quantidade de calor do trecho CA é dada por trabalho mais variação da energia interna, né, nesse trecho CA. Então a quantidade de calor vai se reduzir a variação da minha energia interna. E essa minha energia interna a gente pode calcular para um gás diatômico através de 5 meios, né, de nRT, só que o N é 1. Então vai ficar 5 meios vezes 8,31 vezes a minha variação de temperatura. Temperatura final no ponto A é 240,7 menos a temperatura inicial no ponto C, 481,35. Beleza? Então a gente fica que a quantidade de calor do trecho CA vai ser dada por menos 5.000 joules. Então vou pegar essas duas informações e guardar ela aqui também. Bom, finalmente a minha eficiência vai ser o somatório de todos os trabalhos, né? Menos 1.400 mais 2.000 mais 0 dividido pela quantidade de calor que eu achei que foram positivas, tá? Ou seja, a gente só achou do trecho BC, tá? Então a gente só coloca ela aqui porque a quantidade de calor que está entrando e não o sistema perdendo. Portanto, a gente chega que a nossa eficiência vai ser de aproximadamente 8,57%, tá? E aí a gente fica com a nossa letra B de bola. Beleza? Uma questão muito legal, trabalhosa pra caramba, mas que também é uma questão de bolso para você sempre revisar ela, tá? Pode sim cair algo parecido no CPC.